Ai, vamos lá. Olá, gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o horário que você esteja assistindo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série aqui no canal do Gaé, que é Resenhando Livros Espíritas. E hoje a gente veio dar sequência a essa coletânea de livros de Emmanuel, que agora a gente vai tratar hoje o livro 50 anos depois. Esse livro, esse romance espírita, o Emmanuel vai nos contar uma história ligada ao cristianismo no século II. E depois de 50 anos da trajetória do senador Públio Lentulus, que a gente comentou tudo isso lá no primeiro vídeo, que está muito legal também, para vocês irem assistir. É só você clicar no canal do Gaé e vai estar lá o primeiro episódio, ou aqui no card, não sei se vai estar aparecendo. E depois dessa sua trajetória do senador Públio Lentulus, ele vai retornar à existência terrena em uma realidade totalmente diversa da anterior. Antes ele era um senador romano, e agora ele vai reencarnar como um escravo. E o nome do escravo é Nestório, que ele vai renascer em Éfeso. Ele vai ser de origem judia, vai ser escravizado por romanos e vai ser conduzido ao país na sua existência anterior. Por ele ter sido um senador na vida passada, ele aprendeu com seus erros o quão ele tratava mal, né, as atitudes dele, e com isso ele aprendeu, e agora ele veio nessa nova existência para meio que consertar os erros dele, da vida anterior, e veio como um escravo. Um detalhe legal é que nessa época que aconteceu o livro, né, que vai tratar a história do livro 50 anos depois, vai ser no começo da Guerra da Palestina e de Israel, que é um ponto muito importante também para contextualizar quem está lendo o livro. Como Nestório, o autor espiritual vivencia a lei divina, ele vai reencontrar alguns personagens apresentados por Emmanuel anteriormente, enquanto ele vai percorrer a difícil trilha do aprendizado sobre o orgulho e a vaidade. O Pompílio Crasso, contudo, aquele companheiro do senador romano que teve seu coração arrancado do peito por ordens severas de um chefe cruel e vingativo, ele nessa encarnação ele vai ser Ovídio Lúcius nesse romance. E na história ele vai se tornar um escravo de Evídio, um homem de confiança do imperador romano. Mas, como o primeiro livro se trata mais relacionado à história de Públio, né? O segundo, o personagem que vai dominar a história não é ele. Vai ser Célia, que é a reencarnação de Lívia, que anteriormente era a esposa de Públio. E nessa encarnação ela vem como Célia, que vai trazer, como sempre, desde o primeiro livro, ela como já dizia Emmanuel falava sobre uma luz acesa na estrada de numerosos espíritos amargurados e sofredores, porque ela, desde muito novinha, ela vem mostrando seu heroísmo, a sua gentileza e o quanto ela é dedicada ao cristianismo, né? Naquela época. E ela vem influenciando o Nestório no seu próprio exemplo de muita resignação, de muita calmaria nessa época do cristianismo. Ela vai ser filha de Euvídio e ela vem contrariando a família dela, que tem uma classe social elevada e que seguem os padrões daquela época de acreditar em muitos deuses, e ela vem com o cristianismo. Ela não jamais ela se nega ao cristianismo, então ela acaba sofrendo muito porque a família dela não aceita. Então ela sofre com abandono familiar e vai viver muito sofrimento, e não necessariamente dela, né? Ela sofre muito culpa de outras pessoas, ela toma responsabilidade para ela de coisas que não são dela, e
ela vai ser essa pessoa, né, de que vai seguir os ensinamentos de Jesus a todo momento e vai influenciar muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas. Em um certo momento da história, ela assume um papel masculino, conhecida como o irmão Marinho. E ela vai seguir como esse personagem masculino na história. Quando eu cheguei nessa parte, eu só lembrei da história de Mulan, dela indo de homem para a guerra. Esse livro a gente achou mais impactante do que o primeiro livro. Assim como no primeiro, esse segundo ele tem muitas lições. E a gente pode perceber que, através da personalidade de Nestório, a gente consegue entender o impacto dos desmandos e metidas no seu passado. Quando ele foi investido do poder público, que vinha a vaidade, o dinheiro, o poder que ele tinha em suas mãos, e que realmente poderia controlar a vida de várias pessoas. E que não é legal, nem um pouco legal isso. Mas é aquela história, né? O poder subiu a cabeça dele. Porém, no caso, né, de Públio, na sua vida passada, ele ainda conseguiu ver o que ele tinha feito que não tinha sido legal. E aí, justamente por isso, ele veio consertar isso nessa vida nova que ele vê agora, como na história. E tudo isso vai mostrar, né, para nossas vidas e a ele, quão é importante os aprendizados e as lições que a vida nos dá. E ele vai encerrar sua reencarnação ao lado do filho, Ciro, que também é cristão, em uma festa do imperador Adriano, morto por flechadas envenenadas no circo. É engraçado que na vida passada, que a gente tinha comentado até no primeiro vídeo, que eu achei um ponto legal também, ele sempre teve essa dúvida de reencarnação, mas ele sempre acreditou nos múltiplos deuses. E aí, quando, né, isso eu tô falando do primeiro livro, você só vai entender se você viu o vídeo e se você leu. A filha dele estava doente, ele até procura Jesus para pedir ajuda. Né, e ele se converteu ao cristianismo. E nessa vida ele começou meio que a pregar o cristianismo. E foi um dos motivos também que meio que uniu Célia e Nestório. Claro, isso já era de vidas passadas, mas também foi um dos motivos para unir as forças deles. A união deles, o laço. E outra coisa que eu achei muito interessante é que, como no primeiro livro, mostra muito a relação do amor entre Lívia e Públio, no segundo a gente fica naquela expectativa de que esse amor volte, porque eles não tiveram muito tempo para ficarem juntos, assim, eles tiveram um afastamento muito grande, e aí ver que eles não conseguiram ter aquele momento, aí a gente fica naquela expectativa deles estarem juntos de novo. E no livro mostra até que o amor romântico de Célia não vai ser na história. E isso é muito importante mostrar, né? Para a gente entender o quanto as encarnações vão mudar e as nossas posições, nossos papéis vão mudar também. Mesmo que a gente Mas o fique. amor continua o mesmo, não muda. O amor continua, mas os papéis vão mudar, e aí isso engrandece ainda mais o amor, né? Uma passagem que eu achei interessante, uma cena interessante do livro, foi a conversa da Célia com o avô dela, que a família tinha ido para a casa do avô dela, e o pai comentando com o avô que a filha estava se rebelando, estava acreditando em cristianismo, e o avô, preocupado com a neta, foi conversar com ela e começou a questionar o que estava acontecendo. E Célia simplesmente ela abre seu coração, recebe o avô da melhor forma, explica como a visão do cristianismo. E tudo isso que ela fala meio que abala o avô, ele fica até pensando, será que eu não deveria começar a pensar no cristianismo? Será que essa coisa de múltiplos deuses existe? E foi algo que meio que despertou interesse no avô. E ele começou a meio que procurar mais sobre o cristianismo. E lá numa cena do filme meio que teve o final triste do avô dela, mas ele se manteve forte e continuou acreditando no cristianismo. E eu acho essa passagem bem legal, porque eu chorei
lendo, né? Ouvindo, no caso, que eu vi em audiobook. Porque foi muito legal a postura do avô dela, que não julgou, ouviu a neta, entendeu o lado dela e ainda se interessou. E é algo que até nos dias de hoje a gente não tem tanto isso, né? O respeito de religião. Quando a pessoa mesmo se o avô não acreditasse naquilo, não se convertesse ao cristianismo, ele ouviu a neta, entendeu os pontos dela, escutou com atenção e não julgou ela em momento nenhum. E eu achei essa cena muito bonita. Muito legal essa passagem. Realmente é uma passagem muito linda. Inclusive, no livro mostra muito sobre. Eu vou falar até um pouco sobre a minha passagem favorita também. É um pouco depois, porque o avô dela desencarna, né? Em um dado momento da história, e ela está sofrendo bastante com isso. E aí, na história, aparece para ela, porque na história já tinha desencarnado anteriormente. E na história aparece para ela como uma forma de dizer: continue, continue, o que você está fazendo é certo, esse é o caminho que você tem que seguir. Não se preocupe com seu avô, ele vai estar em bons lugares, ele vai estar com boas pessoas. Então, ali foi um momento também muito bonito para mim. E outra coisa importante a comentar sobre o livro é como Célia, ela tinha práticas da imposição das mãos, ela ajudava muito pobres e aflitos, né? Então, ela tinha essa questão de fazer muitas orações, de trazer muitas bênçãos, conforto, um alívio, né? Para aquelas pessoas que estavam necessitando. Isso é uma parte muito legal do livro. E uma parte que chega a ser muito emocionante no livro é o momento que ela desencarna, que é um momento que é no entardecer e que o sol já está baixando ali e que está próximo dela desencarnar. E aí as crianças que ela evangelizava ficam ao redor dela, faz aquela corrente ao redor dela, meio que de muita gratidão, de muito apoio um ao outro ali, e tem esse momento do desencarne. É um momento muito bonito da história. Eu também achei essa parte incrível. Acho que é uma das minhas favoritas do livro. Porque era meio que, tipo assim, a gente leva o desencarne em algumas pessoas como um momento triste, né? Porque realmente a gente não vai ter mais o contato daquela pessoa na carne. Mas a gente ainda tem ela espiritualmente. Quantas pessoas, como você também falou, quando o avô dela morreu na história, apareceu para ela em espírito, mesmo as pessoas não estando aqui encarnadas, elas ainda estão com a gente, esperando por nós, que alguma hora vai chegar o nosso momento, isso é claro, mas eu achei muito bonita a cena, justamente da rodinha, do entardecer. Foi tudo. Aí quem lê acho que foi planejado, mas não foi algo realmente natural para demonstrar gratidão. Eu achei muito bonita essa parte também. Aí, como Lívia falou, Célia desencarnou, mas ela foi recepcionada na espiritualidade por seus pais, o avô, por Nestório, o benfeitor que lhe cederam o nome, a figura encantadora de Ciro, que foi seu grande amor, que inclusive Ciro era o filho de Nestório. Nestório ele não teve relação com ela de romance, mas o filho dele teve. E, inclusive, também, Emmanuel ele nos traz o hino do entardecer, que Emmanuel compartilha nesse livro, e que agora a gente vai finalizar esse vídeo. Infelizmente chegou ao final, mas a gente vai encerrar lendo esse hino de Emmanuel, que é chamado, né, como eu disse, o hino do entardecer. Louvado seja Jesus, na aurora cheia de orvalho, que traz o dia ao trabalho, em que andamos a aprender. Louvado seja, Senhor, pela luz das horas calmas, que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor,
a hora da tua bênção, nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina que o teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio e conforto à dor. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela, faze luz sobre a procela do coração pecador. Venha a nós do céu ditoso, ampara a nossa esperança. Temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. Na tarde feita de calma, sentimos que és nosso abrigo. Queremos viver contigo. Vem até nós, meu Jesus. E assim nós encerramos mais um vídeo. Queremos agradecer por todos que acessaram, que se interessaram por um breve resumo sobre as histórias de Emmanuel. E pedimos também que continuem a acompanhar nossos vídeos, que teremos continuação também dessa nossa leitura, que está sendo interessante para a gente também. Deixem um like, se inscrevam no canal do Gaé, ativem o sininho para acompanhar, que vai ter mais episódios desse, da gente resenhando os livros espíritas. Tchau, tchau, viu, gente?